Da mesma forma, o não avanço do Evangelho e o não avanço do reino de Deus se dá por causa dos cristãos nominais. Quem são os cristãos nominais? São aqueles que foram salvos por Cristo, mas não estão dispostos a fazer a vontade do Senhor. A pergunta do eunuco, irmãos, revela muito bem isso, porque o eunuco perguntou assim no verso de número 31, olha lá, verso de número 31, capítulo 8, verso de número 31, ele perguntou assim: como posso entender se alguém não me explicar? Diga assim: como posso entender se não tiver alguém disposto a me explicar? Diga assim: não pode. E olha para mim, irmãos, quanta gente precisando conhecer a palavra, quanta gente precisando entender a palavra, quanta gente precisando entender o Evangelho. Pastor, e por que essas pessoas não entendem o Evangelho? Porque nós não temos gente disponível suficiente para ensinar essas pessoas. Jesus, irmãos, já nos alertava lá atrás, ele dizia assim, ore ao Senhor da seara, para que envie mais ceifeiros, porque os campos estão maduros, está na hora da colheita, mas poucos são os ceifeiros. O que é que Jesus queria dizer? Ele estava dizendo assim, poucas são as pessoas disponíveis para ceifar o campo que está pronto para ser ceifado. Irmãos, as pessoas estão com sede de Deus, elas estão famintas pelo Senhor, elas estão desejosas de entender, de compreender, há famílias inteiras querendo saber, querendo entender. O problema é que nós não temos mão de obra. E por que nós não temos mão de obra? Porque a grande maioria dos crentes não está disposto a dar um passo para ensinar o Evangelho a ninguém. Não estão dispostos a abrir a mão de suas vidas para isso. Como eu falei com os irmãos ontem, vive o pior tipo de vida que poderia viver. O quê? Uma vida egoísta, pensando em si mesmo. E é por isso que o reino de Deus não avança. É por isso que a igreja de Cristo não avança. E é por isso que o engano avança tanto e tão rápido. Quantos estão aí, irmãos? Olha para mim, você precisa deixar de ser frequentador de culto. Eu vou repetir, você precisa deixar de ser frequentador de culto. Você precisa entender que você vem aqui para receber algo do Senhor, mas aquilo que você recebe, você vai precisar transmitir a outros. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 2, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 2, olha o que Paulo diz a Timóteo. É a mesma coisa que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus. Os irmãos estão aí? Paulo diz assim, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então diga assim: o que eu ouço, o que eu aprendo, eu tenho que ensinar a outros homens fiéis, que também vão ensinar outros, e que vão ensinar outros, e que vão ensinar outros, até que isso chegue aos confins da terra. Diga, qual é o problema? Crentes nominais.
não estão dispostos a ensinar ninguém. E ainda vem para o culto com aquela mente egoísta: eu vim buscar a minha bênção. Pastor, eu vim aqui para que Deus abençoe a minha semana. Eu quero ter uma semana abençoada, pastor. Eu vim buscar a minha bênção. Ué, pastor, Deus não tem bênção para mim? Tem, irmão. Mas se o sentido da tua vida é ser abençoado nessa terra apenas, você é o mais miserável de todos os homens, como diz o apóstolo Paulo. Porque nós estamos aqui sendo treinados pelo Senhor, sendo instruídos pelo Senhor. Por quê? Porque lá fora há um monte de gente como esse eunuco, perguntando assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explica? E aí nós olhamos para as famílias, às vezes, que nos cercam, e ainda julgamos as famílias. Olha que família perdida, olha que marido ruim, olha que esposa ruim, olha que filho perdido. Mas por que estão assim? Estão assim porque nós somos negligentes, irmãos. Porque a maioria de nós não está disposto a fazer a obra de Deus. E se você quiser se doer, que se doa. Mas essa é a realidade. Essa é a verdade. Sabe? Reunimos 300, 400 pessoas e temos 50 pregando o Evangelho. O restante tudo de braço cruzado. E quando se prega uma pregação como essa, há muitos que entram pelo um ouvido e saem pelo outro. Não é comigo que está falando, é com você sim. Nós somos responsáveis. Deus não nos está dando isso para nós nos calarmos. A gente como esse eunuco perguntando: como eu vou entender se não tem quem me explique? Se não tem quem fale comigo? E nós deveríamos responder como respondeu Isaías ao Senhor. Porque um dia Deus perguntou: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E Isaías levantou a mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. Diga assim: Deus está procurando gente disponível. Amém, meus irmãos? Sorria para o seu irmão, fala para ele assim, fala: irmão, o pastor não é sempre assim. Assim, ele não está num dia bom, fala. Volte domingo que vem, vai estar melhor. Quantos estão aí? Domingo que vem vamos falar sobre a conversão de Saulo. Vai ficar bom. Diga assim: a igreja só não avança mais por causa dos crentes nominais. Foram salvos, mas não estão dispostos a servir. Temos encontro com Deus no final de semana que vem. O que você vai fazer? Pastor, já programei meu final de semana. Muita Netflix, pipoca, chazinho quente, debaixo das cobertas. Enquanto isso, teu vizinho vai para o inferno. Teu familiar vai para o inferno. Eu não tenho outra coisa para te dizer. Diga: responsabilidade pela obra de evangelização. Não ser um crente nominal, ser um servo de Deus. Esse é o desafio. Amém, meus irmãos?